Hoje a discussão é sobre um artigo de IGA. Na verdade, aquele artigo foi recentemente publicado agora no final de outubro. É um estudo do New England chamado Align, em que vai falar aparentemente assim de um inibidor da endothelina que é o atrasentan. Teve um outro que saiu, acho que no mesmo dia, que é o iptacopan, mas não vai ser abordado hoje não. Então, a primeira coisa é na introdução que a gente já sabe que a glomerulopatia primária mais comum é a nefropatia por IgA, e o tratamento atual baseia-se muito em terapias não imunossupressoras. Com IECA ou BRA, foi adicionado o inibidor de SGLT2 nos últimos anos também. A gente sabe que tem aquele estudo de STOP, o testing sobre o corticoide também. Teve um estudo, se não me engano, foi a Sabrine que mostrou do inibidor do APRIL também, mas já é uma terapia imunossupressora. E o atrasentan ele vem para tentar complementar isso daí. Basicamente, a gente tenta fazer o controle da proteinúria e, portanto, reduzir a progressão da taxa de filtração. Falando da endotelina, ele é um peptídeo vasoativo que ele está implicado na fisiopatologia da IgA, e quando esse endotelina 1 se liga ao seu receptor, chamado tipo A, ele causa basicamente três coisas no rim. Uma delas é a lesão podocitária, a outra é a expansão mesangial, e por último, a inflamação tubular. Que eu peguei essa imagem de um artigo do Kidney Report, que é bem explicativo. Então, a gente tem o receptor da endotelina nos túbulos, no mesângio, temos também no endotélio e temos também no endotélio vascular, né, do modo geral. Tanto que a endotelina, os receptores, os antagonistas da endotelina são antipertensivos, né, pode causar vasodilatação, hipotensão também. Então, quando na verdade a endotelina não se liga ao seu receptor, ele causa uma vasoconstricção, né? Então, por exemplo, aqui na arteríola eferente, ele faz vasoconstricção, isso aumenta a pressão hidrostática, aumenta a pressão interglomerular e pode causar, em via de regra, um aumento da proteinúria. Também falando em relação ao túbulo, quando a endotelina não se liga, seu receptor também vai chamar as células imunes e, em última instância, gera uma fibrose do túbulo do interstício. E quando atua no mesângio, a gente sabe que o quarto hit lá da nefropatia por IgA são os depósitos de imunocomplexos, e que vai causar expansão mesangial, proliferação e tudo mais, e fibrose. E a endotelina, ele atua meio com um feedback positivo disso daí, mantendo essa proliferação mesangial e fibrose do interstício. Também no endotélio, quando se liga, gera essa disfunção dos podócitos, pode aumentar a proteinúria. A gente já discutiu algumas vezes também que menos de 5% dos casos de IgA pode ter proteinúria necrótica por conta dessa lesão dos podócitos. Então, são basicamente esses mecanismos aqui que a endotelina atua e que o receptor dela tenta desinflamar e diminuir a proteinúria no contexto de IgA. Então, a atrasentan ele é um inibidor seletivo da endotelina tipo A, ele tem um efeito antiproliferativo, antifibrótico e anti-inflamatório em modelos experimentais de IgA. Tem esse ensaio aqui, que era um ensaio aberto, chamado Affinity, que associou o atrasentan a doses máximas de Ecobra, que reduziram em até 48% a proteinúria em 12 semanas de tratamento. E nos pacientes desse estudo, que eram diabéticos, DRC, o atrasentan ele reduziu o risco de piora da taxa de filtração em até 35% também. Passando para os métodos, ele é um estudo de fase 3, duplo cego, randomizado, ele é patrocinado pela Novartis e tinha alguns critérios de inclusão. Um deles tinha que ter mais de 18 anos, com uma biópsia mostrando IgA. O segundo tinha que ter uma proteinúria maior ou igual a 1 grama por dia, com clearance de pelo menos 30 ml por minuto. E tinha que estar, obviamente, com uma dose máxima de Ecobá pelo menos 12 semanas antes do início do estudo. Excluíram os pacientes que tinham nefropatia por IgA secundária, excluíram os pacientes que tinham uma hospitalização prévia por IC, um BNP aumentado, aqui que eles usaram como corte de 200 picogramas por ml, porque a endotelina 1, ela tem como mecanismo de reter sódio, pode reter água e descompensar uma insuficiência cardíaca eventual. E os pacientes que já estavam usando inibidor de SGLT2,
eles foram alocados em outro estudo, que é independente deste, mas até no corpo do texto do artigo, ele cita esse estudo que eu vou falar mais para frente também. Então, eles foram randomizados de 1 para 1, tomando atrasentan 0,75 miligramas por dia com placebo. A resposta foi estratificada com os níveis de proteinúria. As avaliações foram feitas no dia 1, nas semanas 2, 4, 6 e 12, e depois a cada 12 semanas, até a semana 132, quando foi interrompendo o estudo. Após a semana 132, foram descontinuados o atrasentan e o placebo, e foram coletados nas semanas 6, 12, 24 e 36, tanto uma relação albumina-creatinina quanto uma urina de 24 horas, além de creatinina sérica e outros exames bioquímicos básicos. E o desfecho aqui, nesse artigo em específico, eles testam um desfecho primário só, que foi a mudança da proteinúria na urina de 24 horas, desde o dia 1 até a semana 36, após a análise dos primeiros 270 pacientes do estudo. Então, eles interrompem na semana 36, como foi até a 132, eles vão provavelmente, em alguns meses, em algum tempo aí para frente, lançar o resto do desfecho secundário e o resto das análises. Mas esse artigo em específico são as primeiras 36 semanas e os primeiros 270 pacientes analisados. Então, devido à retenção de sódio e de fluidos pelos antagonistas do receptor de endotelina, eles deram mais atenção a alguns eventos adversos, como anemia, vasodilatação, hipotensão e sede descompensada e edemas. Os dados da proteinúria depois de um transplante renal, necessidade de diálise, uso de SGLT2 e de corticóides foram excluídos da análise primária, isso é um ponto importante. E passando mais especificamente para os resultados, a gente tem que esse estudo ele foi conduzido em 20 países de março de 2021 a abril de 23. A proteinúria reduziu de 1.450 miligramas para 882 na semana 36, com uma queda de 38% no grupo atrasentan, versus de 1.484 para 1.374 no placebo, que é uma queda de apenas 3%, com P menor que 0,05. Esta redução da proteinúria ela já foi evidente na semana 6, e no extrato dos pacientes que tinham o ISGLT2, os 29 pacientes que usaram a atrasentan, que completaram as 36 semanas de estudo, a queda foi de 39%, frente a 3,4% do placebo. Na semana 36, houve diferença da PA, tanto sistólica quanto diastólica. Foram analisados também MC, os níveis de BNP no grupo atrasentan, e a diferença de eventos adversos em ambos os grupos foi similar, maior relato no grupo atrasentan, tendo edema periférico, vasodilatação, hipotensão e anemia, e não precisou ser descontinuada a medicação pelos efeitos adversos, esses que eu citei aí atrás. Também nas primeiras 36 semanas, 10 pacientes em cada grupo precisaram iniciar diurético por conta desse edema periférico, mas também nenhum desses pacientes precisou sair do grupo de estudo. Então, aqui só para mostrar que eram inicialmente 653 pacientes, 249 foram excluídos por conta daqueles critérios que eu citei anteriormente, sobrando 404. Desses 404, 64 foram incluídos num outro extrato, que é do ISGLT2, restando 340, e desses 340, 270 primeiros foram analisados para esse estudo específico. Então, fizeram de 1 para 1, 135 no atrasentan, 135 no placebo. Foram descontinuados alguns no atrasentan, restando 124 para análise do desfecho primário na semana 36, e foram descontinuados alguns também do placebo, restando 114 até a semana 36. Foi essa, basicamente, a randomização. Em relação aos dados dos pacientes dos dois grupos, a mediana da idade era basicamente a mesma, ali em torno de 45 anos, a maioria era do sexo masculino, 40% era feminino, prevalência de asiáticos, prevalência de caucasianos, tinham poucos negros e de outras etnias, a maioria era asiática, também tinha da América Latina, da América do Norte, mas a maioria eram asiáticos. O índice de massa corporal era um sobrepeso ali em torno de 27, a duração da doença era em torno de 5, 6 anos também, e a PA, elas eram controladas, tanto a sistólica quanto a diastólica.
Em relação à proteinúria de 24 horas, a mediana era na faixa de 1.400, sendo que entre 1.000 e 1.500 miligramas eram 53, 56% dos pacientes. Ainda em relação à albuminúria creatinina de 24 horas, era em torno de 1.000, também em ambos os grupos em relação à albuminúria, e o clearance médio era em torno de 58, 59 ml por minuto. Entre 30 e 45 ml tinham mais ou menos 40% da amostra, e mais de 60 ml por minuto tinham também em torno de 40% da amostra. O nível de HB era o mesmo, e o uso de Ecobra era quase todo mundo já usava. Em uso dos diuréticos, antes do estudo, 15% no atrasentano e quase 12% no placebo, era bem parecido também. Passando para os resultados. A gente vê que quem usou o atrasentan teve uma queda de 38% contra 3% do placebo. Já na semana 6, as curvas se abriram e se mantiveram abertas, com uma tendência maior de abertura até a semana 36. Daqui para frente será publicado um mês, alguma outra coisa nova. Mas a gente vê que já na semana 6 abriu bastante em relação à proteinúria de base. Em relação à PA sistólica e diastólica, teve uma diferença entre eles, mas em relação ao IMC, as curvas não, né? O intervalo de confiança se toca, também em relação ao BNP não teve relevância estatística, as curvas também, os intervalos de confiança se tocam. Já em relação aos efeitos adversos que eles analisaram, tinha algumas coisas que prevaleciam, mas prevaleciam no atrasentana, né? Então a gente vê que nas faringite tinham 17 contra 10, o edema periférico era 15 contra 11, não era tanto, mas era um pouco maior, a anemia era 11 contra 2, até a pirexia teve um pouco maior no atrasentano, de 11 contra 7. Eles também fizeram aquela análise de efeitos adversos de especial interesse, que tinha anemia, que era 14 contra 4, a insuficiência cardíaca, que eles também estavam analisando, não teve evidência de nenhum que tivesse descompensado o coração, embora tivesse uma retenção de fluido um pouco maior no grupo atrasentano de 19 contra 14 pacientes, e uma vasodilatação e hipotensão tendendo um pouco maior também no atrasentano de 10 contra 7. Basicamente, esses eventos assim, que chamam atenção, o resto não tinha nada relevante. Passando para a discussão, o atrasentan tinha 0,75 mg por dia que eles usaram, que reduziu em 36% a proteinúria comparada ao placebo, sem efeitos colaterais graves, como eu mostrei, pelo menos até a semana 36. Os efeitos secundários eles serão analisados depois que todos os pacientes forem analisados na semana 136. Os efeitos do atrasentan eles estão consistentes com os parsentan, que a gente já tinha discutido anteriormente. Tem até alguns pacientes no ambulatório que usa o sparsentan, e a diferença é que o sparsentan ele bloqueia tanto a angiotensina quanto a endotelina, e o atrasentan é só a endotelina, o receptor A da endotelina. O sparsentan ele não modificou, isso é uma coisa curiosa também, que ele não modificou a tendência da redução da taxa de filtração ao longo de 2 anos, embora ele tenha controlado a proteinúria. E há 2 ensaios clínicos confirmando o uso de SGLT2 como protetor da função renal da IgA. Um deles a gente até discutiu um tempo atrás aí, que é uma subanálise do empaquidine, e o outro é da PACKD. Em relação ao extrato dos pacientes em uso do ISGLT2, ele evidenciou reduzir a proteinúria comparado ao extrato principal, mas os dados desse extrato do SGLT2 ele precisa ser analisado com uma certa cautela, até porque o N é pequeno, era em torno de 64 pacientes, se não me engano. O número crescente de terapias aprovadas, como a budesonida oral, que é o nome Nefecon, a sparsentan e o iptacopan, eles são a oportunidade de inibirmos diversas vias da IgA. Tem aquele outro imunobiológico da IPRIL, que é bem esqueci o nome, que eu sempre confundo. Mas aquele que a Sabrina discute com a gente recentemente. Também tem os estudos anteriores que mostraram que o antagonista do receptor de endotelina podia descompensar IC, tanto nos diabetes quanto nos renais crônicos, mas não foi visto nesse ensaio, pelo menos até a semana 36, né? E embora o estudo tenha evidenciado uma retenção de fluido como evento adverso do atrasentan, não foi necessária a suspensão do medicamento, foi até dado um pouco de
de diurético, mas na mesma proporção de quem estava no placebo, de quem estava no atrasentan, foram 10 de cada grupo que recebeu. Aqui é só para a gente lembrar do iptacopan que eu citei, que a gente já tinha discutido há um tempo atrás sobre as vias do complemento. Então, na IgA a gente tem muita ativação da via alternativa, embora tenha ativação da lectina também, mas tem muito mais do C3, né, da alternativa. Então, surgiu o iptacopan aí com também um bloqueador do fator B, que ele é importante na C3 convertase, faz essa alça de estímulo de manter a ativação da via alternativa do complemento. Acho que ano passado eu tinha feito também um artigo sobre membrana proliferativa, que eles estavam estudando também o pegcetacoplan e o iptacopan, que daqui a um tempo deve sair artigo relacionado a isso também. Mas só para a gente lembrar que tem um outro do New England que vai abordar justamente o uso do iptacopan bloqueando o fator B. O IMC e o BNP eles não foram diferentes entre os grupos, e isso reflete baixo risco da retenção de fluido, mas o curioso é que eles afirmam isso, que não retém fluido, mas na explicação que eles deram para a anemia ser um pouco maior no atrasentan foi por conta da hemodiluição, por conta justamente de retenção de fluido, né? Uma coisa que eles se contradizem na própria explicação. O resultado desse trial é importante a gente lembrar que ele não pode ser aplicado aos pacientes com uma proteinúria menor que 1 grama, porque eles não foram testados. E também lembrar que a amostra da raça não, da etnia negra, está subrepresentado, então a gente tem que repensar se a gente abriria esse estudo também para passar para pacientes negros, né, passar trazer então para eles. E os dados do desfecho primário eles estão limitados a 9 meses. Como eu havia dito, vai até a semana 132. No entanto, esse estudo, basicamente, ele interrompe na semana 36 e a ver o que vem mais pela frente também em relação ao atrasentan. Então, era basicamente isso que eu tinha para discutir do artigo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Parabéns, Linique, muito bom. Então, agora a gente abre para as perguntas. Quem está aí na plateia, quer fazer alguma pergunta? Oi, Lineker, tudo bom? Oi, Sabrina, tudo Parabéns. bom? Obrigado. Então, na verdade, eu queria perguntar um pouco que no artigo principal eu não vi esse dado, não sei se ele falou com mais detalhes, eu não percebi, eu citei no material suplementar, ele coloca ali aquela redução de proteinúria como a média do grupo, né? A média de redução. A gente não sabe quantos do grupo que reduziu proteinúria, né? Porque a média do grupo realmente teve essa redução, a gente não sabe quantos do grupo que teve, foram 120 e poucos pacientes, né, em cada grupo, não sabemos quanto que teve essa redução, porque é uma curiosidade que a gente tem com tantas drogas novas surgindo aí, é diferenciar, né, esses pacientes em quais que vão ter o benefício de usar, né, e outros que não tem tanto benefício assim, a gente não sabe, né, se esses subgrupos, essa divisão de subgrupos seria interessante para a gente determinar aí, com tanto medicamento novo, qual que se beneficia ou não, né, um outro ponto, não sei se ele comentou sobre histologia no material suplementar, alguma coisa assim, que seria algo interessante, né, se a gente pudesse associar com a classe, né, histológica, né, na classificação histológica da nefropatia por IgA, e eu acho que é isso, não sei se tem esses dados aí a mais. Então, em relação à histologia, eles não citam absolutamente nada, não põem nem suplementar, não põem nada, simplesmente falam que era IgA na biópsia e era IgA primária também. Em relação aos números absolutos, você perguntou dos números absolutos e das subpopulações, né? Eles não citam também os números absolutos aqui de quem usou e nem se eram mais asiáticos ou se eram mais caucasianos, eles também não citam isso. Inclusive, no aquele extrato lá do ISGLT2, eles põem essa informação que teve uma redução da proteinúria neles e põem que tem uma figura suplementar, mas nem no artigo que a doutora Cris e nem no site do New England que eu olhei lá, eu não consegui ver não consegui pegar essa figura suplementar. Ô, Sabrine, mas eu acho que assim, olhando o número estatístico que eles apresentam aí, olha,
o intervalo de confiança de 95% dele fica entre 31% e 43%. Então, a impressão que dá é que, independente do grupo de pacientes, você tem uma redução expressiva, né? Você vai ter uma população que sai desse intervalo de confiança, que não é tão longo assim, muito pequeno. Então, eu acho que, assim, isso responde um pouco a sua pergunta, né? Apesar da gente não conseguir separar subpopulações, a impressão que a gente tem é que a resposta é bem universal, assim, né? Ou aparentemente, pelo menos, tá? Legal, Lê. Lineik, se você puder voltar um slide, na verdade, não um slide, o slide do teu texto, no começo da apresentação mesmo. Ele fala, e realmente está aqui no... aí, ó. Aí. Ó, proteinúria reduziu de 1.450 miligramas para 882 miligramas na semana 26 no grupo apresentando. Essa aí é uma tal de uma média geométrica que ele põe, que realmente é uma média que não é o que a gente costuma usar nos dados estatísticos, a gente costuma usar a média aritmética, né? Ele põe uma média geométrica, né? Tá vendo? Que ele dá aí um valor, que talvez era isso que a Sabrina também queria saber, né? Quer dizer, abaixa para um valor menor que 1, né? Que é o que a gente às vezes tenta alcançar na IgA. O meu grande ponto aí é que ele suspende o remédio, como se fosse, entre aspas, um corticoide, vai. Você, por exemplo, o Iequibra e as glifosinas a gente tende a manter, né? Mas ele suspende, correto, Lineker? Foi, eles suspenderam. Beleza. Então, quando a gente faz isso, por exemplo, em corticoide, a gente sabe que a proteinúria volta. E aí, a gente tem que prestar atenção, às vezes, nesses desfechos. Não melhorou a taxa de filtração glomerular. Mas quando a gente olha a proteinúria, eles, entre aspas, recidivaram, né? A gente vê bastante. Então, a gente vai ter, como você falou, eles vão lançar os próximos dados, a gente vai ter que prestar atenção nisso daí, não só em taxa de filtração glomerular, mas se voltou ou não a proteinúria, né? A Rê vai comentar aqui, peraí. Só com dúvida, porque o Lineik citou o estudo do Spasercan, né? Que ele coloca isso depois de 2 anos, que não teve melhora na taxa de filtração glomerular, apesar de ter tido melhora de proteinúria. Daí eu não sei se tem relação com isso, se também é de suspender a medicação, acho que não, mas talvez ter sido avaliado em pouco tempo, né? Não sei, 2 anos, se teria algum benefício de taxa de filtração glomerular. Não sei, então a Rê está comentando isso dos Pazentana, mas a gente tem que olhar a proteinúria, porque no STOP, que é do corticoide, eles fazem esse comentário, que o corticoide não melhorou. Só que se você for olhar, no começo, a proteinúria melhora muito com o corticoide, só que aí para o corticoide e ele recidiva. Por que a gente acha que é recidivo? Porque no final, a proteinúria que era zerada, passa a ficar igual ao grupo que não tomou corticoide. Então, volta a recidiva, né? Aí não melhora a taxa de filtração glomerular em relação a quem só tomou Iequibra. Mas a proteinúria é igual, então não vai melhorar mesmo. Então, a gente, nos Pazentana, vai ter que olhar de novo, com calma, a proteinúria. Pode ser tempo ou pode ser recidiva. A gente tem que olhar. A gente vai ter que olhar com calma. Lê. Fala aí. Eu estou de acordo com os comentários gerais. Aí eu acho que a gente está tendo um boom, né, de novos tratamentos para nefropatia da IgA, e eu acho que a gente acaba passando por um momento de muitas dúvidas, né? Então, assim, eu tenho alguns questionamentos muito em relação, assim, primeiro que acaba que a gente só utiliza realmente definições clínicas, né? A Sabrina perguntou um pouco aí sobre a parte histológica, e isso sempre me incomoda um pouco, porque eu acho que quando a gente tem o que está acontecendo em nefropatia da IgA hoje, que é aumentar muito a amplitude de opções de terapêuticas, é muito importante a gente saber como é que a gente vai selecionar o grupo que vai usar cada uma dessas medicações. E eu acho que uma ferramenta baseada só na proteinúria, ela vai ser uma ferramenta muito falha, não é? Se a gente não conseguir achar outros marcadores, eu acho que a histologia pode ser um caminho para ajudar a gente,
vai ser difícil eu falar, esse doente aqui vai tomar inibidor de complemento, esse aqui vai tomar inibidor de endotelina, esse aqui vai tomar, né? A gente vai precisar mudar um pouco o substrato, e é triste, porque assim, eles continuam fazendo um trial randomizado sem ainda voltar para esse olhar. Então, isso é uma coisa que me incomoda. A outra coisa é esse valor arbitrário mesmo, de uma proteinúria de 1 grama. Por quê? Porque cada vez mais a gente sabe que a progressão da nefropatia da IgA com proteinúrias mais baixas que 1 grama existem, né? Então, a gente vai precisar também lançar mão de se abrir estudos que vão ser mais liberais com essa inclusão aí. Então, esse 1 grama de proteinúria me incomoda um pouco, como o único valor que inclui paciente, né, no estudo. Eu não acho que isso é a única coisa. Hoje, inclusive, a gente já fala um pouco, até na presença de hematúria, e isso talvez seja alguma coisa clínica para a gente até diferenciar, né? Se você vai usar uma droga mais antifibrótica e antiprogressora para o grupo mais proteinúrico e uma droga mais imunossupressora para um grupo que tem hematúria, eu não sei, eu acho que a gente ainda está, apesar, a gente está no momento de um boom de publicação de estudo, mas as pessoas ainda não pararam para pensar no que eu considero mais importante, que é entendendo as medicações que a gente hoje em dia tem na mão, como é que eu vou aplicar individualizando para o meu doente que eu assisto, entendeu? Enfim, eu acho que essa é a visão que a gente vai ter que começar a ter daqui para frente. Legal, Lê. Mais alguém quer fazer algum comentário? Sá, só um minutinho. Na verdade, eu só ia adicionar um comentário em relacionado ao antagonista do receptor tipo A da endotelina, né? Ele é seletivo, esse atrasentana, ele é seletivo para o tipo A. Os não seletivos, que do tipo A e tipo B, são os que têm mais efeito colateral aí de retenção de volume e tal. Mas ainda sendo seletivo para o receptor tipo A, a gente tem também o receptor A nos túbulos em menor quantidade do que o receptor B. Então, ainda pode ter um pouquinho de edema associado, tanto que é um efeito colateral que ele descreve aí. E aí, acho que nessa mesma semana do Kidney Week, lançou um outro antagonista mais seletivo ainda, que o atrasentana, que é esse SC0062, que tem aí, eu acho que eu mandei no grupo também. Ele é não sei quantas vezes mais seletivo e ele não teve efeito colateral de aumentar o edema, né? Então, não sei os próximos aí, o que a gente vai escolher além disso. Mas só para acrescentar aí, eu acho que ele ainda vai ser publicado, não sei se já está publicado, né? Ainda está liberado. Isso aí. A gente vai escolher, né? Depende do preço também. É do dinheiro, é isso que eu ia falar. Tá bem caro, mesmo nos Estados Unidos. Legal. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Bom, eu quero agradecer a presença especial da doutora Letícia, que agora vai fazer parte aqui do Journal Club Glomérulo, né? E a gente se vê na próxima quinta, certo? Um novo artigo, provavelmente dos artigos que saíram a gente vai continuar nos artigos que saíram da ASN agora, tá bom? Tá, Obrigada, Lê. obrigada, gente. Até logo, viu? Muito obrigada. Gente. Tchau. Obrigada, gente. Parabéns, Lineker. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.